Bom, boa noite. Meu nome é Márcio, eu sou enfermeiro, sou instrutor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, do ITLS, do ATCM, que são dois protocolos de trauma. Queria agradecer o convite da organização do congresso, foi um prazer estar aqui, e agradecer também o convite do Dr. Davi Spilman, tenente-coronel bombeiro da reserva, que estendeu esse convite a mim devido à impossibilidade. Ele que domina isso, é uma pessoa que estuda o assunto que a gente vai tratar aqui há mais de 30 anos e é uma referência no mundo, então eu queria agradecer a eles. O nosso assunto é afogamento e eu vou me prender à cadeia de sobrevivência do afogado e tudo no que diz respeito a esse tema tão intrigante e cheio de denúncias que acho que todos deveriam saber. O afogamento, ele tem uma característica que é um incidente que normalmente acontece no momento de lazer. Então, onde tudo está tranquilo, está tudo bem, as pessoas estão ali para se divertir e tem o risco dessa tragédia. Eu vou começar para vocês com um filme que retrata exatamente essa situação, onde você está num momento de lazer, 3 rapazes que filmam um momento num mergulho num lago, sem avaliar as duas coisas que são causas principais dos afogamentos, que são a não avaliação do risco do local, da cena em si, e da não avaliação da sua capacidade de estar praticando esse tipo de ato. Então, vamos prestar atenção. Então, como eu falei, tudo começa com uma brincadeira, o celular está posicionado para gravar a brincadeira e eles, sem avaliação nenhuma, entram no lago. Bom, e por fim a água vai ficar calma, parada, os 3 sem conseguirem voltar à superfície. Só foi permitido porque, por acaso, eles botaram o celular. Então, não avaliou o local, não avaliou o risco, não levou em conta a sua capacidade de poder sair de uma situação desse tipo. Né? Então, aqui tem algumas dicas que a gente vai falar mais para frente, né? Questão de rios sem corredeiras, e por aí, a questão de mergulhar alcoolizado, tudo isso a gente vai falar aqui, que são riscos todos gerados à questão de não avaliar a sua capacidade e não avaliar o local que você está. Bom, planeta Terra, né? Não sei nem por que tem esse nome, nós temos 75% de água, mas o planeta se chama Terra, então uma chance grande desse tipo de evento acontecer. No Brasil, a gente tem uma costa com 8.000 quilômetros de litoral, né? Uma água na temperatura média de 22 graus, então bem agradável, bem convidativo, e é o maior número de resgate em todo o mundo. O Brasil realiza o maior número de resgate no mundo inteiro, mas na frente a gente vai entender o que é esse resgate, que classificação é essa, está dentro da classificação de afogados, e a gente é o país onde tem o maior número de resgate. No mundo, 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto. Então, no mundo inteiro, a cada minuto, alguém está morrendo afogado. No Brasil, 15 pessoas morrem afogadas diariamente. Isso é uma estatística de 2018. Então, hoje, morrerão 15 pessoas afogadas. O afogamento, essa estatística também é de 2018, é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24. Então, de 1 a 24 anos, ela é a maior causa de morte. É uma estatística muito importante. Tá?
Aqui você vê uma linha de afogamento no Brasil com a mortalidade entre 5.000, quase 600 óbitos em 2018. Né? Você vê que a faixa etária maior está aqui entre 15 e 19. A grande maioria é do sexo masculino, tá? Tendo 6 vezes maior o masculino do que o feminino normalmente. Com menos de um ano, essa diferença é pequena. Agora, de 25 a 29 anos, 21 vezes mais morrem homem do que mulher. A gente vai ver isso mais na frente, destrinchado. Esse detalhe de ser mais um homem, quais as características de por que isso acontece. Outra coisa que é muito comum, né, que 8.000 quilômetros, né, que eu falei de litoral, você pensa, então morre muita gente no litoral, muita gente na praia. Não, normalmente o litoral, normalmente as praias, ela tem cultura de natação, cultura do lazer na água, tem presença de guarda-vida, então isso não é. Pela estatística, você vê aqui o Amazonas, Roraima, Amapá, com os números de um índice maior de morte por afogamento. Aonde é isso? Nas águas naturais, aonde mais se morre. Cachoeiras, lagoas, rios, lagos, é onde você tem um número maior de óbitos. Então, não, mesmo com 8.000 quilômetros de litoral, não é na praia que tem o maior número de mortes de afogado. Aqui, como eu vinha falando, 90% dos afogados são em águas naturais. O que são águas naturais? Tá? 20% acontece nos rios, por causa principalmente das correntezas, né? Represa, remanso, lagoa, baía, 90% é nisso. Tá? Nas praias são 15% apenas desses 90%. Águas não naturais, por incrível que pareça, que seriam águas não naturais, você tem um índice de 8,5% de morte. Banheiros, caixa d'água, balde, piscina, poço, é uma quantidade bem importante. E aí a gente vai ver mais na frente como as crianças são as pessoas mais envolvidas nesse tipo de acidente. E tem 1,5% de mortes em embarcações, né? Às vezes isso tem um aumento grande, porque quando uma embarcação vira, principalmente lá na parte ribeirinha, né, de rio, vira com 100, 200 pessoas dentro da embarcação, e aí você acaba aumentando essa estatística. O Brasil tem uma despesa, tá, de 210 mil para cada afogamento. O Brasil gasta 1 bilhão e 400 milhões por ano com afogamento. Por ano. É um gasto muito grande. E isso, todo esse gasto, né, parte desse gasto resolveria o problema se a gente trabalhasse com prevenção. O que vai corrigir, que vai diminuir esse gasto, que vai diminuir esse número de óbitos é prevenção. A gente vai ver isso aqui na minha fala. É um gasto muito grande, né, que poderia ser evitado. A notícia boa nessa confusão toda é que, como a gente vê aqui, isso vem diminuindo, né? Alguns projetos de prevenção acontecem, principalmente nas praias e represas, né? Rios, então isso vem diminuindo. Ainda podemos melhorar bastante, mas já é um quadro mais promissor. Embora então, esse é tão assustador, né? Aquela quantidade de número de mortos, o dinheiro todo que é gasto, a gente vê menos de 6% do problema, porque geralmente se foca onde? Na hospitalização. Uma pessoa foi afogada, ela teve uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória, foi internada, foi para o CTI, teve alta, né? Não teve sequela, óbito. A gente foca nesse problema e não é essa a questão. A gente tem que ver o afogamento como uma linha do tempo. Se vocês repararem aqui no gráfico, a gente está focado aqui, ó, hospital e pós-hospital. Como se afogamento afogou, foi ou não foi para o hospital. Não é. A maneira de você combater isso é você pegar toda a linha do tempo. Você tem que gerenciar quem é a comunidade de risco. Vou dar um exemplo. A comunidade do risco mora no litoral. Não. Geralmente, quem mais se envolve em eventos de afogamentos é quem não mora na orla. Tá? As pessoas que estão em risco, você identificar essa questão da pessoa em risco e aí sim, se você tiver que resgatar a pessoa, você procure efetuar o atendimento. Então, você tem que se preparar para isso, você tem que fazer campanhas de prevenção, você tem que ter dispositivos para reagir a isso e diminuir e mitigar os problemas. Então, tudo isso, primeiro, compreender que a coisa é assim, né? Ter uma ação ativa e reativa, e aí, sim, ter as ambulâncias, ter o resgate e tudo mais. Mas a gente está focado aqui só no final. E a gente tem que atuar na prevenção. Aí, então, a gente fala da cadeia de sobrevivência do afogado.
São 5 elos. A gente tem o primeiro elo aqui, que é a prevenção, é a questão educativa, é você educar, você sabe que aquilo acontece num momento de lazer, num momento de diversão, mas não é por isso que você não tem que levar isso a sério, tomar as medidas que são obrigatórias, né? Quando você vai à praia, quando você tem uma piscina, quando você vai a uma piscina, quando você toma um banho numa represa, no rio, seja o que for. É importante, no segundo elo, que você saiba reconhecer a pessoa que está se afogando. Nem sempre quem está se afogando está gritando, pedindo socorro, porque a pessoa está cansada e não consegue gritar. Então, isso não é uma verdade plena. Fornecer flutuação, entender que você fazer com que a pessoa consiga flutuar é mais importante, às vezes, do que tirar da água, porque a gente vai ver a definição de afogamento na frente e não se trata simplesmente de tirar da água. A pessoa pode ficar dentro da água sem se afogar até ser tirada da melhor maneira possível. Remover da água da melhor maneira que for possível, sem pôr em risco quem vai socorrer e dar condições para isso. E, por fim, o suporte de vida, né? Quando você consegue resgatar a pessoa da água, e aí, se ela aspirou ou não aspirou, você dá o suporte de vida básico e depois o avançado no hospital. É assim que a população vê o problema, como a gente estava falando aqui. A população pensa nisso, suporte básico de vida, né? O afogado é aquele que aspira água, que tem uma parada respiratória, que tem uma parada cardiorrespiratória, que precisa de suporte básico de vida. Isso é comum até quando a gente fala em treinamento. Quando a gente fala em treinamento, eu vou fazer um curso para afogada, então é afogada, eu vou aprender a fazer boca a boca e massagem. Não. Pela cadeia da sua vivência, você vai aprender isso tudo aqui. E a gente vê o problema assim. O mais importante é prevenção. E eu tenho um estudo, estatística que mostram isso aqui. Lembra que eu falei no início, naquele slide, que o Brasil é o país com o maior número de resgate? Por quê? Porque quando a prevenção funciona, você não chega a ter a pessoa se afogar e chegar a ter a necessidade de um suporte básico de vida. Isso mostra que esse elo da cadeia funcionou de maneira correta. E aí, a gente, para comprovar tudo isso, a gente tem esse estudo aqui da SPRAR de Santa Catarina, feito em 2015, onde foi feito um estudo com 1.565.358 intervenções de guarda-vidas. Tá? Nesse estudo, em 1.565.000 e poucos casos, 1.563.300, ou seja, 99,9% foi resgate. Foi a pessoa retirada da água sem aspirar água, sem se afogar. 2,04%, ou seja, 0,1% entrou nessas outras etapas da cadeia. Né? Teve alguém que se afogou, conseguiram fornecer flutuação, conseguiram remover da água. E apenas 0,02%, ou seja, 355 pessoas tiveram que receber suporte básico de vida, foram atendidas na praia, foram atendidas na beira do rio, né? E foram levadas para o hospital. Então, isso comprova que esse elo, que é aqui que a gente precisa atuar, e não aqui. Quando a gente atua aqui, é porque tudo aqui falhou. Vamos falar um pouco agora sobre a história da ressuscitação. Esse boletim foi feito em 1771. Tá? Ele estudou 150 pessoas e foi recomendado pela Sociedade de Salvamento na época. O que fazia-se nessa época? Aquecer a vítima e remover roupas molhadas. A gente faz isso até hoje. A gente tira para evitar hipotermia e até hoje a gente faz isso. Aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Isso a gente não faz mais. Tá? Principalmente em praias com declive, o afogado tem que ficar numa posição paralela ao mar. Quando você abaixa a cabeça, você facilita o retorno da água também do estômago, então aumenta o risco de vômito, aumenta o risco de broncoaspiração. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral. Graças a Deus, a gente não faz mais isso. Esse estudo era porque se acreditava que a nicotina ela tinha uma função vasoativa, certo? E que por isso era utilizado e não se utiliza mais. Respiração boca a boca, se faz isso até hoje, tá? Sangrias não se faz mais. E o tempo de duração era 6 horas. O que se trabalha normalmente é que você vai tentar ressuscitar uma pessoa, tentar reanimar um afogado, no prazo de 1 hora que esse aviso foi dado. Então, se chegou alguém na beira da praia e falou para o guarda-vida, meu amigo se afogou ali, e a partir daquele momento, até 1 hora, se essa pessoa for resgatada, ela vai tentar ser reanimada. A hipotermia é um fator que ajuda muito na recuperação dos afogados sem sequela nenhuma.
Então, aqui em 1918, na praia, você repara que quase não tinha ninguém na praia. Esse é um posto de observação do guarda-vida. Não me pergunte como ele descia dali quando ele ia socorrer alguém, mas ele dava o jeito dele, com certeza. Essa aí é a primeira ambulância que fazendo atendimento pré-hospitalar aqui no Rio, em 1930. Aqui a manobra de Schaefer, que era uma manobra com compressão torácica, que a vítima está em decúbito ventral, era como se fosse uma expiração, né, passiva, você fazia compressão, era mais como se fosse uma tentativa de retirada de água da vítima, né? E essa manobra também não é feita mais, isso é de 1958. O que mudou, né? A gente já viu algumas coisas que a gente continua fazendo, outras não faz mais, e o que mudou? Aí a gente traz 2 exemplos para vocês, o quanto vai reforçar aquela história de a gente precisa conhecer o risco e a gente precisa saber da nossa capacidade. Esse evento aqui foi da visita do Papa, em 2013. Então, reparem como está a praia. A gente teve cerca de 2,5 milhões de pessoas, numa faixa de 4 quilômetros. O mar estava com onda de 1,5 metro, foram realizados 145 resgates, ou seja, 145 pessoas foram retiradas da água sem broncoaspiração, usaram 130 guarda-vidas, 3 ambulâncias, 2 helicópteros e 1 CRA. CRA é o Centro de Recuperação de Afogado, que ficou ativado exclusivamente para esse evento. Foram 37 atendimentos médicos e nenhum óbito. O que é importante caracterizar aqui? O público foi para lá para ver o Papa, não foi para a praia, não foi para tomar banho, era um outro tipo de público, certo? Se a gente comparar com esse feriado de São Sebastião, dia 20 de janeiro de 2015, a gente tinha 3 milhões de pessoas, o mar estava menor, tá? Foram realizados 2.000 resgates, né? Foram 145, foram 2.000 agora, 560 guarda-vidas, mais 180 voluntários, 5 ambulâncias, 2 helicópteros e 2 CRAs nesse dia. Foram 135 atendimentos e 4 óbitos. O que é a diferença aqui? O público, né? O público era diferente e eles estavam lá para tomar banho, para beber, para se divertir. E, portanto, a avaliação de risco do local, a avaliação de sua capacidade, eram outros 2 momentos bem diferentes, né? E aí a gente começa a falar da definição de afogado. Afogamento é a aspiração de meio líquido não corporal causado por submersão ou imersão de via aérea. Isso é muito importante frisar pelo seguinte, é a imersão de via aérea. Lembra do elo, lá na cadeia, que fala sobre fornecer objeto para flutuação? Se as vias aéreas estiverem fora d'água, essa pessoa não se afoga. Ela pode estar dentro d'água desde que as vias aéreas não estejam dentro d'água. Com isso, ele afoga no mar, ele afoga no rio, ele afoga na lagoa, ele afoga numa lâmina d'água, ele afoga num balde, ele afoga num vaso sanitário, ele afoga na poça. Então, essa é a definição, a imersão das vias aéreas. Não necessariamente o corpo todo precisa estar dentro d'água. E não o corpo todo pode estar, a grande maioria, dentro d'água e as vias aéreas não. E o que é resgate, né? Que eu disse que o Brasil é o país que tem o maior número de resgate. É quando a vítima é retirada da água sem tosse com ausculto pulmonar normal. Ou seja, ela não broncoaspirou, não engoliu, pode ter engolido água, mas não broncoaspirou água. Isso é um resgate. Quando a pessoa sai da água nessas condições, ela não era um afogado. Ela foi feito um resgate. E para reforçar a questão da via aérea, isso aconteceu esse mês, ó, um relato onde o bebê morre após se afogar em balde enquanto a mãe limpava a casa em Formosa. Tá? Crianças pequenas, a criança cai dentro do balde e não consegue sair. A criança cai dentro do vaso sanitário, ela cai na máquina de lavar, ela cai no tanque de casa, no quintal. Então, uma simples lâmina d'água, uma pequena quantidade d'água é capaz de causar um afogamento e até a morte, certo? Por isso a questão daquele elo da flutuação, para a pessoa flutuar e conseguir tirar a via aérea da água. Isso é muito importante. Não necessariamente você vai tirar a pessoa da água. Às vezes, se você avalia o risco e a sua capacidade não tem condição, eu não tenho condição de entrar na água para ajudar aquela pessoa, mas se eu conseguir fornecer ela algo para flutuar, ela consegue flutuar, a via aérea não fica dentro da água e a chance dela se afogar diminui muito. Aqui é um estudo demográfico de 2.304 afogamentos que reforça aquilo que a gente falou sobre homens e mulheres. Esse estudo mostrou que a grande maioria das pessoas que se afogam são homens e homens solteiros. O homem é mais afoito, ele não avalia risco, ele acha que a capacidade dele é sempre maior do que ele tem. É difícil você ver isso na mulher. A mulher é mais cautelosa, mais segura, ela não tem esse ímpeto, né, sem avaliação necessária de risco que o homem tem.
você tem quase mais de 50% sabem nadar ou acham que sabem nadar, né? É bom deixar bem claro isso, acham que sabem nadar. Moram fora da orla, quase 80% mora fora da orla. Então, esse fato de, quem mora na orla, quem está acostumado com rio, lagoa, tem a cultura do lazer na água. Então, o risco diminui. Tem uma quantidade grande de mar, existe a grande maioria por causa de afogamento secundário, e grande maioria ingeriu água e comeu em pelo menos 3 horas, e isso é muito relevante, porque o afogado, como ele bebe água antes de aspirar, ele enche o estômago de água. Se ele tem bebida alcoólica, diminui reflexo, e se ele se alimenta, ele tem um risco muito grande, importante de quê? De broncoaspiração, porque ele vai vomitar aquela água do mar que ele engoliu, né? Junto com o alimento, e aí aumenta o risco de aspiração. A média dos homens é uma média de 22 anos. A classificação. O que seria um afogado classificado como causa primária? Sem causa precipitante, ou seja, ele não avaliou o risco, aqueles 3 rapazes que a gente viu na lagoa. Ele não avaliou o risco, ele não avaliou a capacidade dele para participar daquela atividade, e se afoga. A correnteza puxou, estava fundo, ele não conseguiu ficar em pé, ele não conseguiu chegar na margem, tá? E aí ele se afoga, não teve causa. Ele simplesmente fez uma má avaliação do risco que teria e da capacidade dele. As causas secundárias, tá? Alguma patologia, algo precipitou o afogamento. Então é muito comum, 36% é o uso de drogas ou álcool, né? Aquele pessoal que vai para a praia, vai para o piquenique no lago, no rio, né? E leva bebida alcoólica, comida, chega uma hora que o pessoal bebeu demais ou acaba usando droga, e isso então tem 36% dos casos envolvidos como a causa de afogamento secundário. Crise convulsiva, trauma, né, principalmente em esportes aquáticos, no surf, né, com mergulho até às vezes em pedras, aqueles mergulhos de ponte, aqueles saltos mortais de beira de piscina, né, então você tem um trauma e a pessoa acaba se afogando. Alguma cardiopatia ou pneumopatia prévia, que faz com que ele tenha algum mal súbito dentro da água, né, e acabe se afogando. Mergulho, acidentes de mergulho, e outros como cãibra, lipotímia. Fatores que são considerados e que são importantes, como a gente já viu aqui, o etilismo, o reflexo de mergulho, que é quando a pessoa às vezes faz apneia, né, e fica muito tempo em apneia, e antes de chegar na superfície ele não consegue manter a apneia por causa do aumento do CO2 e acaba respirando debaixo d'água. A hipotermia e a hidrocução, que é a síndrome de imersão, aquela questão do corpo muito quente na água fria. Embora a gente tenha visto todos esses casos, existiam algumas outras classificações também sobre, vocês já devem ter ouvido falar, sobre água salgada, água doce, qual a diferença, água contaminada, se encefalopatia, problema o grande causador, o grande problema, né, do afogado é hipóxia, porque a troca gasosa está prejudicada por causa da presença de água nos pulmões e nos alvéolos. Então, a hipóxia é o complicador, é o matador do afogado. É aqui que a gente precisa atuar. Agora vamos ver um pouquinho sobre a classificação dos afogados. Essa classificação é uma classificação usada em quase todo o mundo. Todos os países que têm uma cultura importante sobre afogamento usa essa classificação. Ela foi desenvolvida, inclusive, pelo Dr. Davi Spillman, que eu falei com vocês aqui no começo, que faz através da abordagem do afogado, você enquadra ele dentro desses 6 graus e mais do resgate. Então, vamos tentar acompanhar aqui. Ó. Na areia ou na borda da piscina. Então, você tirou a pessoa da água, ou na beira do rio, na beira da piscina, ou na beira do lago, na beira da praia, você tira, posiciona com a cabeça no mesmo nível do tronco, lembra? Então, praias que têm inclinação tem que ficar paralelo, não pode a cabeça ficar mais baixa, porque você tem um risco maior da água drenar do estômago e acabar broncoaspirar e prejudicar. Então, com o afogado nessa posição, você checa a resposta. Chama, você está me ouvindo? Chama, estimula o afogado. Se ele responde sim, você vai passar para essa parte aqui. Você vai trabalhar com a presença de tosse e espuma na boca e no nariz. Se ele responde e não tem
espuma ou tosse, espuma na boca ou no nariz ou tosse, ele é um resgate. Ele não entra como grau de afogado, ele é um resgate. Se ele tem só tosse, se você tirou da água e está só tossindo, não tem espuma nem na boca nem no nariz, ele é um afogado grau 1. Se ele tem pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, né, tosse, pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, ele é um afogado grau 2. Se ele tem uma grande quantidade de espuma na boca e no nariz, como se fosse um edema agudo de pulmão, aquela quantidade imensa de espuma saindo no nariz e na boca, você vai palpar o pulso radial. Se ele tem grande quantidade de espuma na boca e no nariz e tem pulso radial, ele é um afogado grau 3. Se ele tem grande quantidade de espuma na boca e no nariz e não tem pulso radial, ele é um afogado grau 4. Aqui é como se ele estivesse em estado de choque. Tá? Aí você volta para cá. Se o afogado não respondeu, você abre a via aérea, posiciona a cabeça, abre a via aérea. Atenção se tem suspeita de traumatismo raquimedular, se for um surfista e tudo, para você fazer a manobra sem hiperestender e ver se a respiração está presente. A maneira de ver a respiração é ver, ouvir e sentir, se ele respira. Se ele respira, você vai partir para cá, para a questão de espuma e tosse, e vai classificar ele aqui entre os 4 graus, certo? Provavelmente ele estará no grau 3 ou grau 4, à medida que ele não te respondeu, mas ele está respirando. Se ele não respira, certo? Se ele não respira, você vai fazer 5 ventilações artificiais e vai checar os sinais de circulação e pulso carotídeo. Sinais de circulação é se ele se movimenta, se ele fala, se ele emite algum som. Se ele tem sinais de circulação, ele é um afogado grau 5, ele está em apneia. Ele é um afogado grau 5. Se ele não tem sinais de circulação, não tem pulso carotídeo, ele é um afogado grau 6, ele está em parada cardiorrespiratória, você vai iniciar aqui a RCP. Aqui você mantém a ventilação. Então, reparem que, inicialmente, né, são 5 ventilações. Se ele estiver parado, vai entrar no protocolo normal de 30 compressões e 2 ventilações. Mas as ventilações iniciais, aqui para o afogado, como a gente viu lá, o grande problema é a hipóxia, são 5 ventilações e checa sinais de circulação. Se tem pulso carotídeo ou sinais de circulação, ele é grau 5, ele está em parada respiratória. Se ele não tem nem respiração, nem sinais de circulação, ele é um afogado grau 6, ele está em parada cardiorrespiratória. Então, você vai do resgate até o momento que não tem tosse, só tem tosse, não tem espuma nem nada, até o grau 6 e parada cardiorrespiratória. Qual o local de maior risco no mar? No mar é sempre mais fácil porque é a corrente de retorno. A gente tem 2 exemplos aqui num desenho e numa foto do mar mesmo, a corrente de retorno ou a vala, como normalmente ela é chamada, né? O mar junta aqui, a correnteza puxa de volta. Então, a pessoa geralmente cai aqui, vai para o fundo, se apavora, que está ficando longe, e tenta nadar contra a correnteza. Acaba cansando, vai cada vez mais para o fundo e se afoga. A maneira mais tranquila de sair é você sempre nadar lateralmente. Lembrar que se você conseguir ficar calmo, quanto mais profundo, mais fraca é a correnteza. Então, é mais fácil você sair na lateral. Mas se você nada o suficiente e conseguir não se apavorar, basta você nadar lateralmente que você sai. Outra coisa que é importante, reparem que onde tem a vala é onde o mar está mais tranquilo. Você tem onda nas beiradas e não tem onda aqui. Isso é ruim porque acontece o quê? Geralmente a pessoa que não conhece, não identifica, ela entra por aqui, porque está mais fácil. É comum também aqui, às vezes, estar a cor diferente. A cor está de areia, né? Como se fosse café com leite. Inclusive, esse local é onde o guarda-vida entra. Né? Quando ele tem um afogado, o guarda-vida entra por aqui para chegar no afogado, porque a correnteza vai levar ele mais rapidamente para chegar ao afogado. E na piscina? Qual é o local de maior risco nas piscinas? Né? Se a gente tivesse aí presencialmente, provavelmente diria na escada, na borda, no fundo, né? Coisas desse tipo. Não, a piscina toda, ela tem risco. Toda a piscina tem risco. Por isso, a questão de prevenção com piscina é muito importante. Questão de cerca, tela, supervisão de adulto, tudo isso é muito importante. Então, a piscina, no geral, ela é muito perigosa, certo? Para reforçar isso também
tem uns 20 dias, 25 dias que isso foi publicado, um garoto de 3 anos salva um amigo de afogar na piscina e ganha honraria da PM. Vamos analisar isso aqui, essa foto está meio turva. Os dois garotos de 3 anos estavam sentados na borda da piscina sozinhos, sem supervisão. O garotinho, dono da casa, ainda estava de colete. Foi o outro garoto que caiu. Ele conseguiu esticar a mãozinha, o garoto não tinha ido para o fundo todo, e ele segurou a mãozinha do garoto e puxou. E aí, isso apareceu até em programas de televisão. A PM, o quartel da PM, deu uma honraria, como se o garoto foi herói, e ninguém focou no fato de 2 crianças de 3 anos estarem sozinhas na borda da piscina sem uma supervisão de adulto. Certo? Isso é que deveria ter sido ressaltado e não foi ressaltado. Cabe lembrar o seguinte, existem algumas orientações quando você faz trabalho de prevenção, por exemplo, no mar, né? Existe um trabalho do Corpo de Bombeiros todo ano chamado Botinho, onde você faz com crianças de faixa etária diferente. E no trabalho do Botinho tem uma orientação que é a seguinte, água no umbigo, sinal de perigo. Então, se a água passou do umbigo, já pode ficar perigoso, ela pode não conseguir voltar para a areia. E a outra coisa na questão de piscinas, de curso de piscinas seguras, e no mar também, qual é a distância que o adulto tem que ficar da criança no mar ou na água, né? Em qualquer que seja a água. A distância é 1 braço. Se a criança está além de 1 braço do adulto que está com ela, ela pode se afogar e o adulto não vê. Então, a distância é 1 braço para você conseguir. Cadê o adulto que estava supervisionando essas 2 crianças de 3 anos? Para a gente ver como é que as coisas, às vezes, não são levadas tão a sério como deveriam. Pensando nisso, né, eu quero reforçar que existe uma barreira. Como eu falei no começo, o afogado geralmente acontece num momento de lazer, num momento de descontração, né, num momento de diversão, né, verão, calor, 40 graus. Quem não quer estar numa piscina, quem não quer estar numa praia, quem não quer tomar um banho de rio, certo? E aí você trabalhar com aquele elo que a gente viu lá, importante, da prevenção, é difícil, porque nascem barreiras. Não, isso não vai acontecer comigo, porque eu sou nado bem, tal. E a pessoa desconsidera todo esse risco, né? Então, a gente tem uma barreira muito grande. A gente viu aqui, durante os slides, que todo mundo foca lá no hospital, foca no atendimento, no suporte básico de vida, e não foca na prevenção. E prevenção são várias coisas, né? O guarda-vida apitando na praia, antes, quando você está entrando na água num lugar ruim, a questão da bandeira, mostrando se tem correnteza, se o mar está perigoso, né? Isso também acontece em Rio, informando que tem correntezas, profundidade. Então, essa prevenção, educação das crianças em várias fases sobre esse risco, sobre os esportes aquáticos com segurança. Existe uma barreira muito grande para a gente ultrapassar isso, porque como o afogado acontece sempre num evento de lazer, isso não é levado a sério. Então, esse filmezinho, ele fala sobre essa questão de quebrar essa barreira que existe para a gente entender o quanto o afogamento é perigoso. Então, é importante trabalhar isso, a gente trabalha isso com prevenção. E a prevenção vai de uma maneira geral, desde a criança lá, que ela começa a frequentar a praia, a piscina, até os mais idosos. Então, tudo isso é muito importante a gente estar trabalhando. Então, a cadeia da sobrevivência, o nosso objetivo é que esse elo aqui ele seja um grande elo importante para a gente, né? O elo que faz a diferença e que isso aqui cada vez seja menor. Bom, quem somos? A Sobrasa. A Sobrasa ela foi fundada em 1995,
certo? Ela representa o Brasil junto à Federação Internacional de Salvamento Aquático, ela tem uma diretoria com 13 diretores, 200 consultores, são mais de 100 mil voluntários, que tem um propósito principal de tornar nossas águas mais seguras. Nós temos vários projetos, né? Tem vídeos de prevenção, a gente tem aqui os nossos 2 mascotes, o Kim e a Tatá, né, que fazem trabalhos na escola, então a gente tem trabalhos na escola de prevenção, tem jogos online, tem páginas na internet, um curso muito importante de surf salva, que é um treinamento de surfista. O surfista está dentro d'água, se você conseguir orientar ele tem uma chance muito grande de salvar muita gente, tem vários relatos de casos assim, né? Então, todos esses projetos, eles estão na Sobrasa e vocês têm acesso a todos eles. Aqui a gente tem um exemplo, casas seguras, navegue seguro, piscina segura, rios seguros, são vários projetos de treinamento, águas seguras, então são sempre 5 passos que você tem que fazer como se fossem os 5 elos da cadeia de sobrevivência. Você consegue ter acesso a isso tudo na página da Sobrasa. Então, você tem o e-mail, tem o Instagram, tem o Facebook. Aqui eu estou deixando para vocês também o e-mail e o Instagram da ITR, do que eu sou instrutor, que é responsável no Brasil pelo treinamento de atendimento pré-hospitalar, né, daqueles atendimentos de ambulância, pelo atendimento na rua, e o e-mail do ATCN, que é o treinamento de emergência para a sala de emergência para enfermeiros. O protocolo dele é similar ao protocolo do ATLS para os médicos, é o atendimento na sala de emergência. Tá? Bom, não é porque eu falei, né, parece que, né, poxa, vou ter que tomar muito cuidado, será que vale a pena? Não é isso, né? Com prevenção, você consegue aproveitar o seu lazer, curtir a praia, curtir o rio, curtir a represa, seja o que for, sem risco nenhum. Afinal de contas, eu também gosto de praia, né? Minhas filhas aqui com meu neto, meu filho é surfista, então a gente frequenta a praia, a gente gosta muito de praia. O objetivo é que a gente faça isso com segurança. Um dos nossos lemas é prevenir é salvar e educar para não afogar. Tá certo? Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer.